Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, permita-me antes fazer algumas menções. Agradecer ao presbitério, na pessoa do presidente, o presidente José Carlos, José Carlos é o outro. José Luiz, pelo tempo que nós tivemos aqui. Agradecer a confiança do presbitério em ter me trazido e também, ele como membro do conselho, agradecer ao conselho por esse tempo que eu pude estar aqui em São Luís. Não é a minha primeira vez aqui, inclusive estou vendo ali o presbítero Ivan Wilson, sua família. Já estive aqui outras vezes, mas é sempre nessa correria, Eu até brinco que um dia eu vou vir para passar uma semana, 2 de férias aqui, para conhecer mais a cidade. Mas agradecer aos irmãos também que estiveram comigo esse final de semana, dando esse suporte. É sempre muito solitário nessas viagens, porque a gente viaja sozinho, não conhece muitas pessoas, mas Deus sempre, de maneira muito graciosa, usa a sua igreja para trazer esse conforto, esse consolo para nós, esse sentimento de estar longe de casa, mas ao mesmo tempo se sentir em casa, porque isso é a igreja do Senhor, É um local onde, independente da cidade que você está, você se sente guardado, acolhido, porque o corpo de Cristo, ele traz também essa perspectiva da comunhão dos santos. Pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 12. Neemias, capítulo de número 8. Do verso de número 1 ao verso de número 12. Aqueles que forem achando, fiquemos de pé para a leitura do texto. Neemias, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 8, verso 1 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semas, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeías. E à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. De Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces,
e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, aplica, Senhor, em nossos corações a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito, o Divino Mestre, aclare as nossas mentes, para que entendamos, Senhor, o texto que temos diante de nós, e bem como outros textos também, Senhor, que deteremos, Pai, a nossa atenção essa noite. Que de fato o mesmo Espírito que inspirou homens a escrever a Tua palavra possa também iluminar as nossas mentes, para que possamos entender, Senhor, a Tua revelação, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Poder sentar. Queridos, eu queria tratar ainda dentro do que nós temos pensado esse final de semana, sobre reforma e sobre a importância da palavra para a genuína reforma. Na verdade, eu acredito sinceramente que não há reforma ou avivamento de uma igreja sem palavra, porque não há nenhum exemplo bíblico que mostre que o povo ele foi avivado ou reformado, senão por meio da palavra. Nós temos a reforma de Esdras diante de nós, ou a reforma de Neemias. Nós temos a reforma, por exemplo, de Josias. É interessante a reforma de Josias, porque Josias ele começou a reinar muito cedo. Com 8 anos ele já era rei. Com 16 ele passa a buscar o Senhor. E nesse período que ele está buscando ao Senhor, ele busca andar nos caminhos de seu pai Davi. O seu pai e o seu avô haviam sido homens contrários à vontade de Deus. O seu avô Manassés havia inclusive sacrificado os próprios filhos. Claro, depois do cativeiro nós veremos que o Senhor o alcança e o transforma, mas até então ele não havia ainda tido uma vida reta diante do Senhor. Então ele não tinha um bom avô como exemplo, ele não tinha um bom pai como exemplo, mas o texto diz que ele andava nos caminhos de Davi. E o interessante é que ele manda reformar o templo, ele manda tirar os ídolos, ele manda reformar o templo, e nessa reforma ele acha o livro da lei. Consulta a profetisa Uda a respeito se era de fato a palavra do Senhor, e nós veremos que era, e a partir daí esse avivamento vem para toda a nação e também para a sua vida. Se nós olharmos todos os grandes avivamentos, todos os momentos em que o Senhor agiu por meio do seu povo, ele agiu por meio da sua palavra. Então nós não temos como desassociar isso dos dias de hoje. Na verdade, a reforma protestante, ela consegue ser eficaz não apenas porque Deus proporciona de forma soberana apoio de líderes, mas ela é eficaz porque a palavra ela começa a ser traduzida em vários idiomas. A Prensa de Wittenberg ela é importantíssima nesse processo. Ela é importantíssima no sentido de que a palavra ela passa a ser traduzida para muitos irmãos. Para a língua alemã, por meio de Lutero, para a língua inglesa, por meio de Tyndale, e outras traduções que foram sendo feitas. De maneira que eu queria olhar para o contexto daquilo que acabamos de ler, explicar algumas questões, e como eu já expliquei inclusive hoje pela manhã para algumas pessoas, nós iremos olhar ainda para um outro texto, para os pontos dessa noite, mas eu queria que você entendesse o que é que está acontecendo nesse momento. O povo ele está retornando do cativeiro. O povo ele ficou cativo durante 70 anos, primeiramente com a Babilônia e passando por outros impérios. Alguns dos irmãos que estavam aqui nesse momento nunca haviam ouvido a palavra do Senhor. Outros já haviam ouvido, tanto que no momento da reconstrução do templo nós veremos que eles choram, porque a glória do segundo templo era inferior à do primeiro. Então alguns já haviam ouvido a palavra, mas outros sequer haviam ouvido a palavra do Senhor. Haviam aqui também crianças. Quando ele diz aqueles que podiam entender, eram crianças que já podiam entender. Não pensem que eram crianças de 12 ou 13 anos, isso era um adulto já para um judeu. Um judeu com 12, 13 anos, ele já estava seguindo a sua vida e muitas vezes já estava inclusive casando. Aqueles que podiam entender eram crianças novas. As crianças elas eram alfabetizadas na Torá, no Pentateuco, já desde muito cedo.
E elas iam estudar o Talmud já conhecendo, já sabendo ler e escrever, e aprendiam isso por meio da palavra. Isso era a forma de ensinar de um judeu. E por mais que eles não tivessem mais acesso à palavra do Senhor enquanto estavam cativos, os pais ensinavam desde pequeno todas elas a ler e escrever. Eles tinham um entendimento, não a respeito da palavra, mas entendimento a respeito que eles já eram alfabetizadas. As crianças, inclusive o Salmo, quando trata sobre isso, diz, quando fala que a palavra ela tem um sabor de mel, ao destilar dos favos, o sentido ali é porque as crianças elas eram ensinadas nessa perspectiva de recompensa. Elas aprendiam uma porção da palavra, os pais lhe davam um pouco de mel, e é por isso que elas entendiam que a palavra era doce. Então as crianças desde cedo elas já entendiam. Então a participação das crianças nesse culto era algo normal, assim como estavam também os homens e as mulheres. E o texto diz que eles se preparam, eles se juntam para algo bem específico. Eles irão ouvir a palavra do Senhor, eles irão ser transformados pela palavra do Senhor. Se os irmãos, e eu peço que continuem com a Bíblia aberta, se os irmãos olharem para o texto bíblico, vocês verão que logo depois do texto bíblico, Esdras, logo depois do relato bíblico que nós lemos, Esdras ele reunirá os chefes de família, os cabeças de família, os sacerdotes, os levitas, para que atentassem para a palavra do Senhor. E eles dizem que acharam escrito por meio de intermédio de Moisés a festa dos tabernáculos. Eles celebram a festa dos tabernáculos. Depois nós veremos que após isso, passado alguns dias, não são apenas algumas horas, eles passam muitos dias diante do Senhor. Após alguns dias, há um momento de arrependimento e confissão de pecados. Percebam que quando Esdras e o grupo está tratando com o povo e ensinando ao povo, o povo fica contrito diante do Senhor. E Esdras diz, não é o momento ainda. Vocês terão um momento para se constranger diante do Senhor, para se entristecer pelos seus pecados, por aquilo que vocês fizeram contra Deus. Isso acontece no capítulo 9. O capítulo 9 ele vai tratar sobre isso, ele vai tratar sobre toda a ação do Senhor na vida do seu povo. No capítulo de número 10 nós veremos que o povo então eles fazem uma aliança com Deus. E é interessante porque há uma lista de nomes nessa aliança. Vários versículos são listados, e no 28 nós veremos que os chefes de famílias, os sacerdotes do lar, eles assumem aliança também diante do povo por suas famílias. O que nós percebemos aqui, queridos, é que há um grande avivamento. O povo retorna para suas casas, e a princípio eles não estão com a motivação correta ainda, tanto que a reclamação dos profetas é que a preocupação deles era reconstruir as próprias casas. Eles haviam se esquecido da casa do Senhor. Eles a princípio não voltam com a motivação correta, mas nesse momento, ao ouvir a palavra do Senhor, para alguns, a primeira vez que ouviam depois de muito tempo, para muitos, a primeira vez que eles ouviam a palavra do Senhor. Eles ouvem a palavra do Senhor, são ensinados pela palavra do Senhor, são transformados pela palavra do Senhor. Isso aqui é um movimento de reforma. Não é um movimento de modinha, não é um movimento porque é bonitinho, não, é um movimento profundo, onde de fato nós somos transformados diariamente pela renovação da nossa mente, que é o Espírito Santo nos transformando em santificação para uma vida de santidade. E sempre que eu olhei para esse texto, e sempre que eu meditei nesse texto, eu imaginava como é que foi a preparação para esse dia. Claro que nós sabemos que o Senhor, antes que o povo fosse levado cativo, Ele já deu uma data para eles saírem. Vocês vão passar 70 anos, depois vocês vão retornar à terra. Depois desse período de ensino, didático, vocês entendendo o pecado que vocês cometeram, vocês vão retornar para a terra, e eles retornam. E o texto que fala sobre essa preparação é Esdras capítulo 7, verso 10. Por isso eu disse que nós olharíamos para outro texto. Eu quis rapidamente explicar o contexto que está em jogo, e quando eu ler o texto de Esdras eu farei ainda alguns comentários a respeito do texto, mas retornemos um pouco aí para Esdras, capítulo de número 7, verso de número 10. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: esta
Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando Esdras ele retorna com o povo, nós veremos que ele faz parte da comitiva. O capítulo 7 tratará sobre essa comitiva. Ele vem após o templo ele é completado, o templo ele é dedicado, a Páscoa é celebrada, e aí então Esdras vem com uma leva, e o propósito da vinda dele é um propósito sacerdotal. Neemias era o prefeito, o governador, o responsável administrativamente falando, e Esdras ele vem com essa missão espiritual, essa missão sacerdotal de trazer o povo de volta ao Senhor. E o texto diz que quando ele volta do cativeiro, ele se propõe firmemente a um propósito: servir aquilo que ele foi chamado. Mas percebam, queridos, que o texto ele vai falar aqui de 3 ações que Esdras ele então fará, que eram necessárias para que o povo fosse ensinado. Percebam que há 3 verbos aí que ficam muito claros no texto. Ele tinha disposto o coração para 3 coisas: para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porque de fato é isso que todo crente faz ou deveria fazer. Isso é o que todos nós deveríamos fazer como crentes no Senhor. Aquilo que acontece em Neemias 8, claro, por vontade soberana de Deus, acontece porque o Senhor se serve de algumas pessoas nesse acontecimento, para que a palavra seja pregada fielmente, para que as pessoas sejam de fato transformadas. E Esdras, no momento que nós olhamos aqui, nós vemos o que é que acontece como preparação para esse momento. Esdras não acordou no dia e disse: hoje eu vou ler a lei do Senhor. Manda construir um púlpito aí às pressas, ou arranja qualquer canto aí para pregar, vamos chamar. Quem vier, veio. Há uma convocação solene para o povo estar diante do Senhor. O texto diz que um púlpito foi construído especificamente para aquele culto. Percebam toda a preparação muito comum no meio judeu. Se você olhar depois a lei cerimonial, você vai perceber que cada coisa que acontecia, ela tinha um momento para acontecer. Desde a lenha que precisava ser trocada para que o fogo ficasse aceso do altar, ele era constantemente, a gente verá que era constantemente, eles eram muito precisos nessa ação litúrgica. E aí o mesmo acontece, e Esdras não está fora disso. Esdras ele se prepara muito para aquilo que ele vai fazer. E eu queria olhar com os irmãos a respeito disso, porque todos nós também temos a responsabilidade em algum momento de falar do Senhor para alguém, ou de testemunhar desse evangelho que nós conhecemos. Esdras aqui, a primeira ação dele, que ele tem disposto, colocou em seu coração, era buscar a lei do Senhor. Queridos, ele é considerado um escriba. Se Esdras ele é considerado um escriba, se ele ainda não tinha tido um contato mais profundo com a lei do Senhor, porque estava no cativeiro, ele tinha por obrigação de ofício conhecer a palavra do Senhor. Os escribas, eles conheciam a palavra do Senhor profundamente. Eu não sei quantos já viram um escriba, eles não são muito comuns nos dias de hoje. Nós temos as imprensas, as editoras, mas os escribas, quando eles iam transcrever a palavra do Senhor, eles faziam isso várias vezes. Antes de começar a transcrever a palavra do Senhor, eles contavam as letras que tinham e anotavam em cima. Tem 300 letras e eles transcreviam. Quando terminava, eles contavam novamente as letras. Tivesse 299, 301, ele jogava aquela cópia fora, destruía e começava de novo. Isso foi quando foi com pedra, isso foi quando foi no couro de animal, nos papiros. E ele copiava, errou uma coisinha, não tem a Roex. Não dava um backspace não, deletava. Jogava fora a cópia e fazia de novo. De maneira que eles conheciam profundamente a palavra do Senhor. No momento que eles sabiam de cor, nós que estamos na vivência da igreja, depois de um tempo a gente passa a memorizar alguns versículos, né? Pelo menos quando eu era pequeno na escola dominical, a gente tinha que memorizar versículo na hora da chamada. Meu nome começa com S, eu não era o primeiro a ser chamado. Então Gênesis 1:1, sem chance, né?
Os versículos mais fáceis, sem chance, eu memorizava os mais difíceis, porque se chegasse no momento do meu nome, eu memorizasse um mais ou menos difícil, e o abençoado que viesse antes de mim dissesse o meu versículo, eu não ganhava a estrelinha da tia Valcélia, que era a professora da escola dominical. Então eu memorizava os mais difíceis, normalmente genealogias, que ninguém gosta de genealogia, né? Genealogia a gente pula, a gente vai lendo lá, está lá na empolgação de Gênesis 1, 2, 3, 4, opa, começa a pular genealogia, 5, pula genealogia. Desde pequeno eu tenho um costume de memorizar a escritura. Claro que eu não tenho ela toda de cor, alguns mais antigos do que eu devem conhecer bem, mas eu tenho muitos versículos decorados. O escriba sabia muito mais do que isso. Esdras a gente não tem como precisar se ele já era estudado profundamente na palavra do Senhor, mas uma coisa o texto deixa claro: ele se propõe nesse momento a buscar a palavra do Senhor, a conhecer a palavra do Senhor profundamente, a ler toda a lei, os preceitos, tudo aquilo que não seria importante apenas para o povo, mas primeiramente para a sua vida. Ele estuda de maneira exaustiva, ele estuda cada pequeno detalhe, porque nós veremos mais à frente que ele teria que ensinar a outras pessoas aquilo que ele estava aprendendo. O texto nos diz lá que pessoas tomaram conta de grupos menores e ensinavam naquele momento a palavra do Senhor. Às vezes ele precisava de fato conhecer a palavra. Ele precisava dedicar horas e horas do seu tempo para que pudesse ler e ler e ler cada vez mais. Buscar ao Senhor e ao Deus da palavra, mas também a sua palavra, para entender cada princípio que estava contido na lei. Cada preceito, tudo aquilo que precisava ser ensinado, ele se dedica. E veremos pelo resultado que foi algo bem sucedido. Infelizmente nós temos visto que muitos membros de igreja não têm essa preocupação. Quando começamos o ano na nossa igreja, no culto de Ano Novo, o culto da virada, nós temos ainda aquele culto às 10 horas, entramos à meia-noite cantando Rompe a Aurora, como há muito tempo temos feito. Algumas igrejas, infelizmente, não têm podido fazer isso por causa da insegurança. Ainda temos mantido fiel até que não aconteça alguma coisa, aí daí a gente vai ter que rever, né? Mas a gente tem feito isso. E toda virada de ano a igreja ela assume um propósito, recebe já com algumas semanas de antecedência uma leitura que nós fizemos com o roteiro de culto doméstico, nós fizemos na gráfica, com a leitura anual. E aí a pessoa tem aí um propósito de ler 2, 3 capítulos por dia, para manter o ritmo, e ler toda a escritura em um ano. E as pessoas começam empolgadas, né? E vai caindo mais um, né? Vai caindo mais um em Israel, né? Os valentes vão ficando para trás. Quando chega o final do ano e nós chamamos lá à frente, pedimos para que as pessoas se identifiquem, aqueles que leram toda a palavra do Senhor naquele período determinado, poucos vão à frente. Quando eu era pequeno, eu escutava muita brincadeira por ser presbiteriano. Tem alguém aqui que não é presbiteriano? Acho que todos são, né? Vocês já ouviram essa brincadeira também. A brincadeira que faziam comigo era que presbiteriano não orava. Rapaz, vocês confiam tanto na soberania de Deus que vocês não oram. Isso não é verdade, rapaz. Presbiteriano ele ora, só que entende que o propósito da oração é outro. A gente não vai mudar o coração de Deus, mas Deus irá mudar o nosso coração na oração, porque a nossa vontade precisa mudar, não a dele. Mas eu era um xiita, né? Você não sabe de nada. Eu escutava que presbiteriano não evangelizava. Tentava não concordar, estou brincando, evangeliza. Eu falei assim, não, mas presbiteriano evangeliza. Não, vocês creem demais na eleição de Deus. E vocês acham que Deus vai mandar todo mundo para a igreja, então vocês não evangelizam. Meu irmão, não é assim, é porque para nós a evangelização ela tem um outro propósito. A evangelização é em tudo que a gente faz. A gente glorifica a Deus constantemente. E Deus ele vai trazendo aqueles que ele quer salvar. Mas eles não entendiam isso. Mas nunca brincaram comigo que presbiteriano não conhecia a palavra de Deus. Eu nunca ouvi essa brincadeira. Eu temo que alguns adolescentes e jovens nos dias de hoje ouçam essa brincadeira e não tenham o que dizer. Porque, queridos, é impressionante como muitos dos nossos jovens, adolescentes e até mesmo adultos não conhecem a palavra do Senhor e não querem conhecer. Não têm mais o prazer de ler a palavra do Senhor, de deleitar no texto bíblico, naquilo que Deus revelou para nós, para que pudéssemos conhecê-lo dentro daquilo que Ele permitiu ser conhecido. De dedicarmos tempo para o nosso crescimento e para aprendermos mais e mais a palavra do Senhor.
Nós temos tempo para tanta coisa. Nós dedicamos tempo para tanta coisa. Talvez alguns que estejam aqui essa noite não lembram a última vez que leu a palavra do Senhor, fora os momentos de culto. Talvez alguns aqui essa noite tristemente chegarão à conclusão que há muito tempo, como pessoa e como família em culto doméstico, não tem lido a palavra do Senhor. É lamentável quando nós temos tratado com alguns irmãos, não apenas lá da igreja que eu pastoreio, de outras presbiterianas, inclusive outras denominações, pessoas têm buscado muito aconselhamento lá na igreja. E sempre que há problemas no casamento, a pergunta que eu faço a primeira é: meus irmãos, vocês têm feito culto doméstico? Vocês têm buscado ao Senhor por meio da sua palavra? Não, pastor, não temos feito isso. Vocês têm orado, têm lido? Não, pastor, não temos. É batata, não tem como fugir disso. Toda vez que um casal está lá, eu pergunto: como é que está a vida espiritual de vocês? Não está boa. Quando nós vemos pais que procuram a igreja em relação a questões dos filhos e nós perguntamos: você tem ensinado a palavra do Senhor, tem honrado os votos que você fez no momento do batismo infantil? Eles dizem: não, pastor, a gente não tem feito isso. Depois nós nos perguntamos por que é que os nossos filhos não amam ao Senhor como nós amamos. Porque eles não conhecem a Deus. Depois nós nos perguntamos por que é que os nossos filhos não têm interesse em ler a palavra do Senhor. É porque nós não lemos. Por que é que eles não oram? Porque nós não oramos. Às vezes o que a gente ora por dia é aquelas orações básicas dos momentos de refeição, quando as orações são feitas. Porque hoje, na nossa correria do dia a dia, nós não temos tempo para parar e nos alimentar com os nossos familiares. Queridos, nós precisamos urgentemente atentar para isso. Se nós não buscarmos a palavra do Senhor, nós não conheceremos ao Senhor. E se nós não conhecemos ao Senhor, nós não podemos adorá-lo como convém, nós não podemos prestar culto como convém. Nós começaremos a oferecer coisas estranhas ao Senhor, coisas contrárias à sua palavra. Coisas que o Senhor não autoriza nas suas escrituras e nós muitas vezes não sabemos porque nós não olhamos para a palavra do Senhor e não conhecemos a palavra do Senhor. E queridos, não acho que você é um super crente que isso não acontece. Davi errou bastante. A gente comenta a questão do censo, o adultério, a questão do assassinato. Mas nós esquecemos um outro detalhe na vida de Davi, quando ele vai transportar a arca do Senhor de volta. E aí ele carrega a arca do Senhor à semelhança do que os filisteus tinham feito. Não era o que a lei prescrevia. E o que é que acontece por causa disso? O homem morre por causa disso. E aí o que é que ele faz? Fica muito claro no texto que ele procura ajuda, orientação dos sacerdotes. Como é que eu tenho que carregar a arca? Tanto que o texto vai dizer que eles colocam a arca, usam as varas cerimoniais, como era o prescrito, e eles vão andando, eles param depois de 7 passos. Adoram ao Senhor e andam novamente. Era uma prescrição cerimonial para como a arca deveria ser carregada. Ele achou que conhecia demais a respeito do Senhor. E ele não conhecia. Nós precisamos, queridos, de fato buscar a palavra do Senhor, porque ela é não apenas a nossa regra de fé e prática, mas é, como nós vimos ontem durante a pregação, uma ferramenta poderosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para o aperfeiçoamento da igreja. Se olharmos para Efésios, capítulo de número 4, nós veremos que a palavra do Senhor, ela aperfeiçoa a igreja. A palavra do Senhor, ela edifica a igreja. A palavra do Senhor, ela molda a igreja, ela santifica a igreja, ela faz com que a igreja viva conforme a vontade de Deus. Ela faz com que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à perfeita varonilidade que é Cristo. Esse é o nosso padrão. É para isso que nós caminhamos, ser santos como o Senhor é santo. É a palavra do Senhor que nos impede de sermos agitados por todo vento de doutrina, como meninos. É a palavra do Senhor que nos dá respostas que nós precisamos dar ao mundo. É a palavra do Senhor que nos ensina a respeito da esperança que há em nós. É a palavra do Senhor que nos diz que não é em vão aquilo que fazemos, porque é para o Senhor. É a palavra que nos diz que a nossa fé não é vã, porque Cristo ressuscitou e nós também iremos ressuscitar.
É a palavra do Senhor que nos fala a respeito do escrito de dívida que foi pago. É a palavra do Senhor que nos ensina a respeito da aliança que é estabelecida em Gênesis e que será totalmente consumada em Apocalipse. É a palavra do Senhor que nos ensina como sermos pais para a glória de Deus. É a palavra do Senhor que nos ensina como sermos mães, filhos, maridos, esposas, empregados, empregadores, para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. É isso que o nosso breve catecismo diz na pergunta de número 2, logo após perguntar qual é o fim principal do homem: glorificar a Deus e contentar-se nele, ou alegrar-se nele, ou gloriar-se nele para todo sempre, gozá-lo para sempre. Na pergunta de número 2 ele dirá: como é que nós sabemos a forma correta de glorificar a Deus? Por meio das Sagradas Escrituras, divididas em Antigo e Novo Testamento. Ela nos ensina tudo aquilo que Deus revelou a respeito de si, da sua vontade. É assim que nós sabemos como devemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Escritura nos mostra os atributos comunicados de Deus para nós, mas principalmente os incomunicáveis. É na Escritura que nós entendemos que o Deus Criador não deve submissão à sua criatura, mas voluntariamente Ele entra em aliança com o seu povo. Verdades antigas, doutrinas da graça que têm sido esquecidas. Nós não temos aprendido com a reforma, queridos, porque o que o povo padecia naquele momento, porque eles não liam a palavra de Deus. A grande diferença é que eles não podiam ler naqueles dias, porque não havia a Bíblia traduzida para eles, e hoje nós temos. Nós temos Bíblia de todos os tamanhos, nós temos Bíblia de todas as formas, todas as cores. Nós temos Bíblias impressas, Bíblias digitais. Apesar que o problema das Bíblias digitais é quando elas descarregam. Nós temos todo tipo de Bíblia no dia de hoje. Não há justificativa para nós não buscarmos ao Senhor por meio da sua palavra. Não há justificativa para nós não aprendermos, e nós fazemos isso com tantas coisas. John Piper, em uma das suas frases, midiáticas aí do Facebook, o pessoal espalha, ele diz que a grande utilidade do Twitter, das redes sociais, é tornar todos indesculpáveis, porque chegará um momento que nós estaremos diante do Senhor e nós não poderemos justificar que nós não oramos, não lemos a palavra porque não tínhamos tempo. Nós precisamos, queridos, nos dedicar a buscar ao Senhor por meio da sua palavra. Aos que já são casados, ainda não têm filhos, façam isso, mas aos que já são, recuperem um tempo perdido. Aos que ainda almejam casar, constituir família, já desde agora invistam um tempo precioso naquilo que é importante. Orem, namorados, orem um pelos outros antes de dormir, ligue, fale pelo telefone: eu queria orar com você. Leiam a palavra. Eu namorei muito tempo não, 6 meses à distância. A minha esposa é de Mossoró, foi minha ovelha, cheguei lá para pastoreá-la. A bichinha estava sozinha: vou casar para você não ficar só. Estou brincando, sei que está sendo transmitido, pelo amor de Deus, Gemima, brincadeira. Mas a Gemima, quando eu cheguei em Mossoró, ela estava viajando para o IBN. Todo mundo conhece o IBN aqui, o Instituto Bíblico do Norte, ali em Garanhuns. E nós passamos 6 meses namorando por Skype. Nós tínhamos esse compromisso de orar a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor. É o que sustenta um relacionamento. Então, queridos, se vocês não têm buscado a palavra do Senhor como vocês deveriam estar fazendo, eu peço que vocês olhem para o texto que nós lemos no começo da pregação e lembrem exatamente o que a palavra faz no meio do povo, que não há reforma sem a palavra de Deus. O segundo compromisso que Esdras ele assume aqui diante do Senhor, que ele dispõe no seu coração, não é apenas buscar a palavra do Senhor, ele queria cumprir a palavra do Senhor. Porque, queridos, não adianta você apenas ler, você tem que cumprir. Nós já tratamos de alguns versículos ontem que eu gostaria de lembrar alguns irmãos, nem todos estavam aqui, que é, por exemplo, Tiago, capítulo de número 1, verso 22, que é o resumo. É o resumo do que Tiago ele quer tratar ali na carta. E ele diz: torne-se, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu fiz uma contextualização para leitores também, porque a perspectiva daquela época eram cartas que eram lidas e os irmãos ouviam as cartas. Hoje nós temos a possibilidade de ler essas cartas.
Então não adianta você apenas buscar a palavra do Senhor, você tem que cumprir a palavra do Senhor. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele nos torna aptos, ele nos capacita para que cumpramos a palavra do Senhor. Alguns momentos iremos errar, como vimos hoje de manhã com os 10 mandamentos, mas nós nos dedicaremos como noivas de Cristo a cumprir os votos diante do Senhor, votos com o noivo que é Cristo. Irmãos, é fundamental nós entendermos que não existe evangelho teórico. O evangelho ele é prático. O evangelho ele é vivido no dia a dia. O evangelho ele é algo que as pessoas olham para nós e veem em nós diferença. Não foram poucos casos que eu tive que presenciar na escola ou em viagens missionárias de constrangimentos por causa disso. O primeiro deles, na época da escola, nós tínhamos grupos de estudo durante as segundas, as quartas e as sextas, no intervalo bíblico. Nós nos reuníamos para cultuar ao Senhor, ler a palavra, meditar rapidamente durante 15 minutos. Fazíamos isso na escola. E eu lembro que nós fomos de classe em classe convidando irmãos e também aqueles que não eram crentes para participarem do momento conosco no intervalo bíblico. E fomos sala a sala. E 2 situações me entristeceram bastante, que seriam engraçadas se não fosse o que aconteceu, né? A primeira delas, nós fomos numa sala e perguntamos assim: quem aqui é crente? A gente quer convidar para uma programação, os descrentes também estão convidados, mas a gente queria convidar principalmente os crentes. Quem aqui é crente? Ninguém levantou a mão, não era comum, porque sempre tinha um crente na sala. E aí um rapaz lá da frente falou: fulano lá de trás é crente. E o cara lá constrangido. Mas essa não foi a pior situação foi em uma outra sala que nós fomos. Era uma comitiva que ia conosco. E aí a menina que estava ao nosso lado, ela chegou lá, e quando ela chegou, alguém riu e falou assim: você é crente? Tem certeza? Você não estava ontem fazendo isso, isso e isso? Não foi diferente quando nós estávamos em Belém da Paraíba com um trabalho missionário lá. E eu fui com um irmão que era da igreja, a gente estava fazendo evangelização na praça, nas casas. E aí, enquanto eu falava sobre santidade, que mesmo sendo jovem, eu não tinha prazer nas coisas desse mundo, que era possível também eles sendo jovens não terem prazer, expunha o texto bíblico, apresentava a palavra, e até que um bem constrangido disse assim: rapaz, me desculpa, eu não consigo levar a sério o que você está dizendo. Por quê? Porque o cara que está do seu lado, ele vive indo para a festa com a gente. Eu não conhecia o rapaz, ele estava lá fazendo companhia, né, para ver como é que era a exposição da palavra. E quem já passou por uma situação dessa é constrangedora, né? E eu olhei muito sério para o rapaz e disse: rapaz, eu não conheço esse rapaz, se ele tem feito isso, ele tem pecado contra Deus, mas ele está aqui para falar da sua vida, não da dele. Mas queridos, talvez algumas pessoas na sua escola, algumas pessoas no seu trabalho não reconheçam em você um verdadeiro crente. Porque talvez você não tenha buscado a palavra do Senhor e não tenha cumprido o que a palavra diz. Eu trabalhei muito tempo na Caixa Econômica Federal. Eu fui estagiário durante 2 anos, depois eu fui prestador de serviço durante 4. Dentro da minha área eu tenho uma área de formação também informática e eu trabalhava nessa área. Eu tive que liderar alguns prestadores que não davam um bom testemunho e eram crentes. Eu lembro no TRE, eu também prestei serviço ao TRE em época de eleição, configurando as urnas, dando treinamento para os auxiliares que treinariam os mesários. Quem aqui já foi mesário? Há toda uma estrutura por trás para acontecer a eleição. E eu configurava as urnas, preparava as urnas para a eleição. Eu tive um rapaz que era auxiliar, que ele era não apenas crente, ele frequentava a igreja que eu era seminarista. E ele não dava um bom testemunho. E o pior, ele achava que porque nós éramos da mesma igreja, eu teria vista grossa diante daquilo que ele estava fazendo. Eu tive que chamá-lo a atenção a respeito disso, que ele não estava dando testemunho algum. Quantas pessoas já, enquanto eu não pude me dedicar de tempo integral ao ministério, precisei trabalhar, quantas pessoas eu conheci no ambiente de trabalho que se diziam crentes e assinavam um ponto em horário errado, quando ainda não era o ponto eletrônico. Pessoas que mentiam a respeito do horário para ter folga, pessoas que matavam o trabalho, pessoas que durante o trabalho não se dedicavam ao trabalho para que Deus fosse glorificado nas suas vidas. Pessoas que não cumpriam a palavra do Senhor,
Queridos, às vezes a gente tenta descobrir que mistério é esse, cumprir a palavra do Senhor. É algo tão simples. Que claro, só é possível se o Espírito Santo habitar nos nossos corações e agir nas nossas vidas. Mas é algo tão simples. É alguém que trabalha sem ter que ser fiscalizado. É isso que Colossenses e Efésios diz. Que trabalha não buscando ser reconhecido pelo seu chefe, mas sabendo que Deus o olha dos céus. Que trabalha não à vista de homens, mas à vista do Senhor. E é interessante que o conceito ele aumenta quando é de descrente para crente, porque quando a gente pensa assim, eu vou trabalhar para um descrente, eu vou trabalhar com muito zelo para que Deus seja glorificado na minha vida, ele seja alcançado pelo Evangelho. Só que quando Paulo trata com crente, com o chefe crente, ele aumenta a exigência. Ele diz assim, rapaz, se para um descrente você trabalha bem, para um crente você vai trabalhar melhor ainda, porque ele é um irmão seu em Cristo. Então percebam como é levado a sério o testemunho. Há alunos que não estudam o suficiente e decidem por vontade própria adquirir um conhecimento que não é seu no momento da prova. A famosa cola, pesca, né? Que pela definição é um roubo, porque você não mereceu aquele conhecimento. Você não fez por onde ter aquele conhecimento. Mas subtrai de alguém algo que é dele, às vezes até por vontade dele, mas você pega algo que é dele que você não mereceu isso. De alunos que matam aula, de alunos que não são bons testemunhos dentro de sala de aula. Há alguns jovens nossos que fazem faculdade, há muitos, né? Muitos já formaram, mas alguns estão fazendo. Um deles comentando comigo, eu falei, rapaz, como é que está lá na universidade? Rapaz, está fácil, pastor? Não está. Fora a doutrinação que há nas nossas universidades hoje em dia, pastor, tem uns crentes lá que misericórdia. Os caras não dão testemunho algum, pastor. E aí olham para mim e falam assim, tá vendo? Você devia ser crente como esse, que é amigo de todo mundo, que se dá bem com todo mundo, falando com os amigos dele que dão cola. Eles são simpáticos, não são como você. Nós aprendemos ontem à noite que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. O Evangelho não é uma chamada à popularidade. Por mais que nós devemos viver para que o Evangelho seja chamativo para as pessoas que estão ao redor de nós. Mas muitas pessoas não gostarão da gente por causa disso. Se nós olharmos para o contexto, Esdras ele vai ter que viver uma palavra que talvez alguns ainda não viviam. Na verdade, muitos não viviam. Começariam a viver após a pregação, mas percebam quanto tempo passa. Esdras tendo que cumprir a palavra de Deus, alguns passavam, Esdras, deixa disso, rapaz. Isso é muito certinho. É fundamental, queridos, nós olharmos que aqui Esdras ele faz um compromisso com o Senhor, ele busca cumprir esse compromisso tanto que ele ensinar ao povo não é incoerente. Tanto que falar ao povo não é um problema, as pessoas têm respeito porque é alguém que vive o Evangelho. A gente conhece crente assim, né? Que qualquer pessoa pode chamar a atenção da gente se zanga. Mas se alguém mais antigo e que vive o Evangelho, a gente para e escuta. Pode não concordar a princípio, mas para e escuta, porque vida testemunha a respeito do Evangelho. Nós precisamos, queridos, colocar firmeza no nosso coração nesse propósito. Nós precisamos, de fato, não apenas buscar a palavra do Senhor, mas cumprir a palavra do Senhor. E no momento que nós não pudermos fazer isso, é porque de fato não podemos, não porque nós não queremos. Porque muitos não cumprem porque não querem. Alguns não cumprem porque não podem todas as vezes, porque falham, porque são pecadores. E essa é a grande questão. A pergunta que eu fiz hoje pela manhã, nós não temos cumprido a palavra do Senhor porque nós não podemos ou porque nós não queremos. Esdras, ele decidiu no seu coração firmemente cumprir a palavra do Senhor. E é interessante, eu gosto da forma didática como o Senhor, ele deixa alguns links na sua palavra. Porque no começo do cativeiro babilônico, um jovem tomou a mesma decisão de Esdras. Quantos lembram que jovem era esse? Daniel. Daniel tinha por volta dos seus 16 anos, quando foi levado cativo. E no capítulo 1, no verso 8, ele diz que Daniel decidiu firmemente em seu coração
não se contaminar com as finas iguarias do rei. Os seus amigos, no capítulo 3, decidem firmemente no seu coração não se curvar diante da estátua. No capítulo 6, Daniel decide firmemente em seu coração não cessar as suas orações. 3 vezes por dia ele ia para a janela, voltado para Jerusalém, ele orava ao Senhor. Mesmo que todos os momentos houve ameaça de morte. No capítulo 1, a ameaça de morte, não para Daniel, para o cozinheiro, chefe. No capítulo 3, a ameaça de morte é interessante no capítulo 3 porque é um golpe certeiro na teologia da prosperidade, porque tem um momento que Nabucodonosor pergunta assim para os amigos, Daniel: por acaso pode o Deus de vocês livrá-los das minhas mãos? E eles dizem: se ele quiser fazer, ele vai fazer, mas se ele não quiser, fique sabendo, nós não nos curvaremos diante da estátua. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, ele é Deus. Se ele quiser nos livrar, ele irá. Se ele não quiser, nós continuamos a amar e a servir a esse Deus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6, quando nós olhamos para a história de Daniel, ele faz questão não apenas de estar na janela, mas ele não tranca nem a janela nem a porta. E ele é jogado na cova dos leões por causa disso. Percebam, querido, que o cativeiro ele abre com isso. E ele encerra da mesma forma. Um homem se levanta por chamado do Senhor e decide firmemente em seu coração viver a palavra de Deus. Algo que era muito necessário. Talvez você diga assim: mas Daniel não fez nada demais. Todo mundo naqueles dias vivia a palavra do Senhor. Por que é que eles foram cativos, levados cativos? Em 722, o reino do norte é levado para a Síria, é escravizado pela Síria. Em 605 a 586 acontece o cativeiro babilônico para o reino do sul. Por que é que eles são levados cativos? Porque eles não obedeciam mais ao Senhor, porque eles haviam se prostituído, escolhido outros deuses, não deuses que realmente existiam, mas outros ídolos haviam sido colocados diante dele. Nenhum deles cumpria a palavra do Senhor. Na verdade, aqueles que estavam com Daniel no momento que ele decide não se contaminar, aqueles que estavam com os amigos de Daniel quando eles não se curvam diante da estátua, aqueles que estavam com Daniel, junto a Daniel no momento que ele na cova dos leões, alguns deles eram judeus e não seguiram o mesmo caminho que eles. Na verdade, imagina, você está lá diante das finas iguarias do rei e alguém decide sugerir água e legumes. Eu tinha ficado com raiva, não gosto. Mas Daniel, ele toma essa decisão. Não foi o mais popular, mas tomou essa decisão. No capítulo de número 3, quem é jogado na fornalha quente? Só quem não se curvou. Quantos judeus foram jogados na fornalha quente? Só 3. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6, quantos foram jogados na cova dos leões junto com Daniel? Somente ele. Percebam, queridos, que eles buscam cumprir a palavra do Senhor, mesmo que a maioria não faça. E, queridos, o que a palavra nos diz é que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Então chegará um momento que, inclusive dentro das nossas igrejas, boa parte das pessoas não atentarão para a palavra do Senhor. E ainda assim você deverá permanecer fiel ao Senhor. Cumprir a palavra do Senhor é lembrar exatamente qual é o nosso padrão de santidade. Sede santos, assim como eu sou santo. O seu padrão de santidade não é quem está do seu lado. O seu padrão de santidade não é a liderança da igreja, não é o pastor da igreja, por mais piedosos que eles sejam. O seu padrão de santidade é o Senhor, e é um padrão excelente, porque se fosse o vizinho que estava do seu lado, na sua frente, ao redor da sua vida aí, talvez você não tivesse um bom padrão de santidade. E é isso que alguns crentes fazem. Alguns crentes dizem assim: pastor, eu sou meio difícil, mas vê aquela alma cebosa ali. Vocês usam essa expressão, é feia aqui não, né? Lá é normal, lá, perdão se for. Olha aquele irmão ali. Eu não sou tão espiritual como o senhor, mas olha ali, pastor. Esse é o padrão de santidade nas igrejas ou não é? Tanto que, infelizmente, alguns
Alguns, não todos, mas alguns ficam aliviados quando alguém é disciplinado na igreja. É como se tivesse um peso das costas assim, graças a Deus, outros pecam mais do que eu. É assim como alguns agem. Isso acontece bastante quando eu comentei com os irmãos, quando precisa disciplinar alguém, é algo difícil. É algo difícil demais. E mais difícil ainda é quando a gente está tratando do assunto ainda no conselho, porque não é da noite para o dia. Há alguns casos que com confissão rapidamente se resolve, outros casos não, precisa instaurar processo e tudo. E aí os irmãos não chegam para a gente para perguntar, pastor fulano de tal está sendo pastoreado, vocês estão cuidando da vida dele? Não é isso que o pessoal pergunta. Pastor, vai disciplinar ou não vai? Só acontece em Mossoró isso, né? Aqui não acontece. Irmãos, nós precisamos cumprir a palavra do Senhor, não porque outros cumprem, não porque outros pecam mais ou menos do que nós, mas é porque o Senhor nos chama como filhos amados do Senhor a ser santos, assim como nosso Pai, Ele é santo. Por isso nós precisamos dedicar e colocar nos nossos corações, ter a disposição de cumprir a palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz para santificar as nossas vidas, nos fazer andar conforme a vontade de Deus. É isso que Esdras ensina para o povo, tanto que no capítulo 9, ao entender aqui onde eles estavam errados, eles se colocam diante do Senhor, eles choram diante do Senhor, eles confessam seus pecados, mas eles não vão embora, eles fazem uma aliança com Deus. É isso que acontece, por exemplo, em Josué, no capítulo de número 24, verso 15, quando Josué está tratando com o povo, eles estão chegando à terra, Josué assumiu a liderança, e eles reafirmam a aliança com Deus. Ele diz assim, rapaz, talvez vocês queiram continuar cometendo os mesmos erros que os pais de vocês cometeram. Talvez vocês queiram adorar os mesmos deuses que os pais de vocês adoraram. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. O texto diz que as famílias seguiram a Josué. Se você ler o final de Josué, você lê o começo de Juízes, você verá que enquanto Josué esteve vivo e a sua geração esteve viva, eles não se desviaram dos caminhos do Senhor. É esse tipo de compromisso que o texto traz aqui, quando trata em cumprir a palavra do Senhor. É entender, queridos, que de fato nós somos chamados a servir ao Senhor, e há um entendimento equivocado da palavra serviço, o que nos faz minimizar o compromisso que Josué e outros homens assumiram. A palavra serviço, tanto no texto hebraico como no texto grego, a tradução mais correta é culto. Eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Porque a perspectiva de culto não era apenas o ajuntamento solene. A perspectiva de culto era como pessoas nós cultuamos a Deus. Como famílias nós cultuamos a Deus. É o que Colossenses trata, é o que Efésios trata, que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos ao Senhor. Nós tratamos sobre isso ontem à noite. Que algumas vezes acaba o culto e a nossa pauta de conversa é qualquer coisa contrária à palavra do Senhor. Nós falamos de futebol, falamos de política, brincamos. Você viu o irmão como é que ele estava no culto? Tá. A gente faz tudo isso. Ele não tem mais prazer de falar, não é deleite para muitos de nós falar da palavra do Senhor. Isso é cumprir a palavra do Senhor. É estar com irmãos e ao encontrar com irmãos, abraçá-los e dizer, meu irmão, Deus tem feito isso na minha vida, na minha também. É termos filhos na fé e tantas outras coisas que nós temos esquecido. Mas o texto, há no texto um terceiro e último compromisso que nós veremos, queridos. Ele não apenas se dispõe em seu coração a buscar a lei do Senhor, ele não apenas se dispõe a cumprir a palavra do Senhor, mas o texto diz que ele faz isso, ele se dispõe a ensinar. Tinha disposto o coração para buscar, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Queridos, a pergunta que eu faço é: como nós ensinaremos algo que nós não conhecemos e algo que nós não vivemos? Vocês percebem como é um texto de movimento?
como é um texto que ele caminha numa santificação que é progressiva. Como Esdras ensinaria a liderança para junto com ele ensinar ao povo, se ele não havia buscado e se ele não havia vivido aquilo? Eu citei o livro Cave Mais Fundo, né? Alguns falaram que leram. No texto que trata sobre o Rumspringa, né? Os Amish, da vida que eles tinham que ter com Deus, ele está tratando sobre que alguns vivem o Evangelho que não, aliás, alguns leem o Evangelho, estudam o Evangelho, mas não praticam o Evangelho. E ele fala de um homem que decidiu durante um ano estudar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e colocar em prática. Ele era ateu, esse rapaz. E ele continuou ateu depois, não é uma história com final feliz não, ele continuou ateu. E o que é que ele fez? Ele, durante esse tempo, claro, isso sendo transmitido, era um documentário que ele fazia, a intenção dele, claro, era debochar da palavra do Senhor, mas ele tentou literalmente cumprir tudo que estava na palavra. Então, se ele via alguma mulher andando no meio do povo, ele jogava uma pedra na mulher. Porque a justificativa deles é que as mulheres que estivessem naqueles dias, elas não podiam sair no meio do povo, para não trazer impureza para o tabernáculo. E eles tinham que ser apedrejadas. E ele jogava pedra. Ele jogava pedra nas mulheres ou homens que ele suspeitava, rapaz, aquele cara tem cara de adulto. Ele se escondia e jogava uma pedra. Ele, de fato, não entendeu a palavra do Senhor, ele não cumpriu a palavra do Senhor, ele estava fazendo uma chacota, mas ele nos mostra uma triste realidade. Talvez alguns leiam a palavra do Senhor, mas por não praticar não pode falar dessa palavra. E Esdras não poderia ensinar algo que ele não vivia. E nós não podemos ensinar algo que nós não vivemos. A maior dificuldade que crentes têm de evangelizar é essa. Pastor, eu me banano com as passagens bíblicas, eu não sei o que dizer. E é interessante, aqueles que fazem universidade, ou na escola mesmo, ou no trabalho, quando precisa preparar uma palestra ou uma aula, você estuda muito. Você estuda aquele assunto de tal forma que você antecipa as perguntas que serão feitas em sala. E se essa pergunta for feita, qual é a minha resposta? E você prepara slides. E você prepara cada slide. Bota uma foto assim, pega um vídeo assim bem motivador para o pessoal chorar, né? Bota uma música de fundo, você fez o slide. Você estuda profundamente aquele assunto. Se a pessoa for conversar com você, não, meu irmão, você está enganado. Na página tal, do livro tal, diz assim, assim, assim. Mas nós não fazemos o mesmo em relação à palavra do Senhor. Nós não fazemos. Nós não nos preparamos de fato para ensinar a palavra do Senhor, porque nós não temos buscado, nós não temos cumprido essa palavra. Entenda, por mais que você não tivesse que ensinar a palavra de Deus para ninguém, você ainda assim tinha que buscar e cumprir a palavra. Mas nós somos chamados a ensinar a palavra do Senhor. Nós somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura. E as pessoas estão aí para perguntar muitas coisas. Por exemplo, se nós olharmos para o trilema de Epicuro, quando ele fala como é que um Deus que é todo poderoso e um Deus que é todo amoroso permite que coisas ruins aconteçam a boas pessoas. Porque se ele é todo poderoso e coisas ruins acontecem, então ele não é todo amoroso. E se ele é todo amoroso e coisas ruins acontecem, ele não é todo poderoso. É isso que os ateus vão perguntar para você na universidade. Epicuro, quando ele tratou sobre esse trilema, o objetivo dele era realmente desmistificar a Deus. Você possivelmente vai ter que explicar que Deus ele não é o autor do mal, vai ter que explicar por que ele não é o autor do mal, vai ter que explicar como é infundada essa questão. Eu vou fazer uma questão bem rápida aqui com os irmãos. Deus pode todas as coisas? Sim ou não? Não, ele não pode mentir. Ele não pode ir contra ele mesmo. Ele não pode comunicar os seus atributos que são incomunicáveis, porque ele deixa de ser Deus. Vocês percebem onde é que está a sutileza na pegadinha ateísta? Deus ele não pode ir contra uma determinação que ele fez. Aqueles que pecaram serão punidos pelos seus pecados. Como a nossa confissão diz que Deus ele decretou todas as coisas de uma forma que ele não é o autor do mal e o homem é responsável pelos seus atos. Você vai precisar tratar sobre isso com eles.
Quando as pessoas pedirem a razão da esperança que há em nós, como é que nós iremos testemunhar sobre isso se a nossa base bíblica ela é pequena? Qual é a esperança que há em nós? Muitos não sabem sequer qual é a esperança que há em nós. Imagine qual é a razão. Irmãos, eu não estou querendo constranger ninguém aqui essa noite. O que eu quero deixar bem claro é que vocês precisam estudar a palavra do Senhor, viver essa palavra, para que vocês possam ensiná-la. Para que vocês não estejam em desvantagem nas suas universidades. Os jovens que têm entrado lá nas universidades, a gente cola junto e está sempre no pé. Como é que está lá na universidade? Como é que estão as questões levantadas? A gente está com um projeto na nossa sinodal de mocidade, a gente instituiu a secretaria acadêmica, e o papel da secretaria acadêmica na sinodal, do secretário para esse trabalho, é estimular as federações a ter também secretarias acadêmicas. E qual o papel dessas secretarias acadêmicas? Levar a doutrina para as universidades. Eu não estou desmerecendo outros grupos que eu sei que existem nas universidades, mas grupos que não têm uma confissão de fé, que não têm um padrão de doutrina, não tem como ensinar profundamente a palavra do Senhor, porque começam a surgir dúvidas na cabeça do povo. A nossa intenção, por meio dessas secretarias, é entrar nas universidades, ensinar a palavra de Deus e de forma muito prática os nossos símbolos de fé, que é uma fiel exposição daquilo que nós cremos. Começar a confrontar as pessoas a respeito das suas falhas contra Deus e chamá-las a viver em novidade de vida. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam aprender sobre a palavra de Deus, para que possam ensinar a outras pessoas, para que possam sentar com elas e a partir da Escritura mostrar o quão miseráveis nós somos e o quão gracioso Deus é. A pegar situações, por exemplo, quando eu havia acabado de ser ordenado ao pastorado, e o pastor da nossa igreja, ele passou uma missão assim, ele precisava sair, ele passou uma paciente, ele era psiquiatra, passou um paciente para que eu pudesse aconselhar, ele tinha umas questões para resolver. Irmãos, eu lembro uma senhora de 62 anos, se eu não estou enganado, e ela passou 20 minutos, falando de todas as desgraças que podiam ter acontecido na vida de alguém. E ela chorava e falava sobre isso. E no final ela disse: pastor, eu tenho 62 anos, mas eu sou muito nova para não ter mais perspectiva de vida. E aí você tem que pegar a palavra do Senhor e, pela luz da palavra, confortar aquela irmã. Mostrar que a vida cristã não é uma vida de facilidades, haverão sim dificuldades, mas o Senhor nos sustenta e nos faz caminhar, então, tanto nos pastos verdejantes como no vale da sombra da morte. Se a palavra de fato ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, se essa palavra ela nos aperfeiçoa, se essa palavra nos faz resistir aos ventos de doutrina, ela precisa ser ensinada, ou senão vai ser apenas mais um amuleto de sorte na nossa casa, que fica aberto no Salmo 91 para os momentos de dificuldade. O povo de Deus, ele foi levado cativo porque ele passou a ver na arca e no templo do Senhor um amuleto de sorte. A palavra de Deus não é um amuleto de sorte, é a revelação de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que se compadeceu do nosso pecado contra Ele, a nossa afronta contra Ele, e enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Morreu na cruz quando ainda éramos pecadores, e por graça e misericórdia, voluntariamente Ele se entregou pelos nossos pecados. Queridos, nós precisamos estudar profundamente o chamado manual do construtor, né? Aqui é o manual do fabricante, ele nos fez, ele deu as instruções, como é que a gente funciona aqui. O nosso manual de sobrevivência em um mundo tão difícil. E nós precisamos sinceramente nos colocar diante da palavra do Senhor e tomar uma decisão convicta, que nós não apenas buscaremos essa palavra, nós não apenas cumpriremos essa palavra, mas nós ensinaremos a outras pessoas. Eu concluo, querido, chamando a atenção dos irmãos para a cena inicial desse sermão. Esdras, depois de um bom tempo, buscando, cumprindo e ensinando, ele se coloca diante do povo, um púlpito construído para aquele fim, e quando ele abre o livro da lei, o povo fica de pé, em reverência à palavra do Senhor, ansiando para ouvir aquela palavra.
Aqueles que nunca tinham ouvido ansiavam por novamente ouvir a palavra do Senhor. Aqueles que já tinham ouvido, aqueles que nunca tinham ouvido, também ansiavam, porque a cena que eu imagino é os pais caminhando com seus filhos, dizendo: meu filho, hoje você vai ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. E eles eram instruídos na jornada. No momento que ele abria a palavra, você tem que ficar de pé em reverência. E você precisa ficar atento àquilo que ele vai dizer. Ah, meu filho, como é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. E eles caminhavam conversando sobre isso. Pai, qual foi a última vez que você ouviu? A última vez que eu ouvi foi há 70 anos atrás. E como meu coração ansiava novamente por esse momento. Esse é o contexto do texto que nós temos. A palavra ela é lida, ela é ensinada, o povo chora. Moisés diz: não, agora não, vai ter o tempo. Eles celebram a festa do tabernáculo, eles confessam seus pecados e eles entram em aliança com Deus, e a reforma acontece no meio do povo. Eu desafio os irmãos essa noite a pensarem seriamente sobre isso. Porque se vocês de fato foram alcançados pelo Senhor e ressuscitados com Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em seus corações. E Ele nos constrange a viver a vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, diz que aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo, eles buscam as coisas do alto, eles pensam nas coisas do alto e eles manifestam as coisas do alto. A minha oração e meu desejo sincero, queridos, é que de fato, como igreja do Senhor, nós busquemos a sua palavra. Não apenas busquemos, mas cumpramos a sua palavra de forma integral, na sua totalidade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E que possamos, uma vez que buscamos e cumprimos, por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós sintamos um profundo desejo de pregar essa palavra, não apenas por meio da exposição do texto bíblico, mas por meio de uma vida piedosa, uma vida que de fato manifesta Cristo que é Senhor das nossas vidas. Que verdadeiramente, queridos, nós possamos, e eu comentei sobre isso ontem, que infelizmente a palavra relevante não é mais não é mais redundante quando nós dizemos igreja. Há igrejas hoje que não são relevantes. Há igrejas hoje que, se fecharem as portas, os vizinhos não sentirão falta. Não sentirão falta. Há igrejas hoje que, se o Espírito Santo fosse tirado da terra, continuariam trabalhando normalmente, porque é obra humana. Mas que possamos de fato ser uma igreja relevante nos dias de hoje. Uma igreja que é um diferencial, uma igreja que é o referencial para um mundo que precisa de um referencial. Que não sejamos iguais ao mundo, como algumas igrejas infelizmente têm sido, porque se formos igual ao mundo, qual é a diferença que a gente faz? Que vivamos para a glória do nosso Deus, que todos os nossos atos, quer sejam em ajuntamento solene, quer seja como pessoas ou famílias, glorifiquem a Deus. Que essa semana que se inicia diante de nós seja uma semana onde nós nos dedicaremos a buscá-lo, a cumprir a sua palavra, a pregar a respeito do Evangelho. Que no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, entre familiares que não conhecem ainda ao Senhor, sejamos de fato uma pregação viva. Que as nossas vidas sejam como uma Bíblia aberta, para que eles olhem para nós e vejam em nós a beleza de Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos ajude a de fato vivermos uma vida de santidade e vermos verdadeiramente uma reforma no nosso país. Que Deus nos abençoe.